Falar deste assunto sem falar de Martinho Lutero. Aliás, também porque é uma dúvida de muita gente e Dom José Falcão acabou citando bastante aqui Martinho Lutero. Até porque era um padre católico. Então, quando a gente fala de Martinho Lutero, nós estamos falando de um padre nosso, um padre que se desviou, um padre que quis dividir, né? E uma das suas teses, olha que interessante isso, em 1517, uma das suas teses, ele já tinha tirado os 7 livros, concordando com os judeus da Terra Santa, diante daqueles 4 critérios racionalistas que nós muito bem vimos. Olha que interessante, eu queria, antes de já dar a palavra a Dom José Falcão, eu queria salientar isso para você. Olha, quem está acompanhando os programas, quanta história para esses livros serem definidos. Quanta história para a igreja discernir. Não uma pessoa sozinha, mas o Papa reunido com os seus bispos do mundo inteiro. Santo Agostinho e outros grandes. Demoraram anos, 1563 anos para chegar a uma definição. E de repente, olha, eu quero só te lembrar isso. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483. 1483 já havia passado o Sínodo de Roma, o Sínodo de Cartago, já havia passado o Concílio de Florença. E ele morre em 1546, um ano depois do início do Concílio de Trento. Gente, vamos ser bem sinceros. Martinho Lutero parece que desfez tudo que foi falado, tudo que foi refletido, tudo que foi direcionado no passado. E sozinho ou com alguns, tomou uma decisão que afetou drasticamente e dividiu a Igreja de Jesus Cristo. Por isso eu já pergunto a Dom José, porque a gente chega à conclusão de que a Bíblia é católica, que quem definiu os livros canônicos foi a Igreja Católica. Então, Dom José, podemos dizer que a autoridade que definiu o número dos livros inspirados foi unicamente a Igreja Católica? Foi unicamente a Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 120, diz isso com todas as letras. Não foi uma única pessoa. Não foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi uma instituição. E essa definição foi precedida de uma longa maturação, de um longo discernimento, de um longo amadurecimento no Espírito Santo. Uma verdade é sempre verdade. A verdade não se constrói, mas a compreensão dela evolui. Parágrafo 120 do Catecismo da Igreja Católica, veja aí a posição da Igreja sobre a autoridade, a única a quem Nosso Senhor conferiu o poder de definir a relação dos livros inspirados. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 46, ou 45 se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Então, essa autoridade única foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Negar isto, eu diria, até de forma jocosa, é dar um tiro no pé. Por quê? Porque se você tira a Igreja Católica como única instituição que definiu, e ninguém mais definiu,
porque no Novo Testamento não existe um único parágrafo que diga a relação dos livros inspirados é esta. Não há um único versículo nos Evangelhos que diga este livro foi considerado inspirado. Jesus nunca falou. Jesus nunca falou. Não, quanto ao número dos Evangelhos, esse número não está na Bíblia. Com relação ao número dos livros do Novo Testamento, esse número 27, que é o mesmo para a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, esse número não está na Bíblia. Onde está? Onde está? Está em Martinho Lutero. Martinho Lutero foi século XVI. O que existia da Igreja de Cristo antes do século XVI? A única Igreja de Cristo. E se você disser, alguns dizem de forma bem maluca, a Igreja Católica foi criada por Constantino. Século IV, o imperador romano foi quem criou a Igreja Católica. Rapaz, vai estudar. Primeiro, olha para o Evangelho. Jesus Cristo diz, eis que eu estarei convosco todos os dias. Jesus disse isso ou não disse? No último versículo do Evangelho segundo João. Boa ou má? A única Igreja de Cristo. Se ela deixasse de existir uma única vez, Jesus seria mentiroso. Você que sustenta que a Igreja Católica teria sido criada somente com Constantino, e o que existiu de Jesus Cristo até Constantino foi o quê? Jesus mentiu, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Quando? Somente com Constantino? Eu estarei convosco todos os dias. Se a igreja só passou a existir no século IV com Constantino, então Jesus é um mentiroso. Que eu não estou com vocês porque não existe a minha igreja, porque eu prometi uma coisa e não cumpri. Rapaz, história não faz mal a ninguém. Peço a você que despreconceituosamente pegue objetivamente a história da igreja e veja no que toca a história dos primórdios, os pais da igreja, não apenas os apóstolos, o que veio depois dos apóstolos, o que vieram depois dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, a igreja sendo difundida, a igreja sendo disseminada, o evangelho sendo proclamado, novas comunidades sendo formadas, a igreja avançando, a igreja de Cristo, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, mas também com todas as suas fraquezas, as suas limitações. A frase de Jesus foi clara, foi contundente, tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Até o século XVI não havia protestantismo, havia uma única igreja. Verdade que ao longo dos séculos houve cisões. Antes do cisma do Ocidente, que nós chamamos de o cisma protestante, houve o grande cisma do Oriente no ano 1054, Igreja Católica para um lado, Igreja Ortodoxa, as igrejas ortodoxas que se separaram de Roma, envolvendo o Império Romano do Oriente, a igreja no Ocidente, as disputas, as rivalidades entre Roma e Constantinopla, a Nova Roma, tudo isso, sem dúvida alguma, causou um racha na Igreja de Cristo, mas antes do ano 1054, malgrado o surgimento de tantas heresias, de tantos cismas, só havia uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esses elementos precisam ser considerados, se curvar diante da história, procurar uma boa bibliografia imparcial, não bibliografia que faça acusações gratuitas, ridículas, do tipo a igreja colocou na marra esses livros e veio o salvador da pátria, Lutero, e tirou. Conversa. Vimos aqui a evolução da compreensão da igreja a respeito da relação dos livros inspirados. Baruch veio por último, mas é tão inspirado quanto os outros. É o discernimento da igreja que vai chegar ao seu ápice quanto aos livros inspirados no século XVI. E isso em nada desmerece a autoridade, a inspiração dos livros deuterocanônicos, que, não esqueça, existiram livros deuterocanônicos, não só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. Remonto você aos vídeos anteriores. Então nós chegamos à conclusão de que a Bíblia é um patrimônio da Igreja Católica.
foi dada à Igreja Católica. É a Igreja Católica que guardou esse depósito da fé. É a Igreja Católica que mantém, que cuida, que guarda, que fez tudo para nós. Eu ainda acho que